Está todo mundo bem com a preparação dos trabalhos, os trabalhos escritos, os temas aí para serem apresentados nos debates orais? Como é que está aí a preparação? Olha, falando por mim e pela minha dupla Paula, a gente tá tranquilo, graças a Deus. Estão indo bem, né? Na elaboração do Sim. trabalho, Na parte escrito. escrita, na parte emocional. A pesquisa está sendo bem feita, está dando para fazer, consultar o órgão. Qual é o órgão de vocês? É a bem me quero. A gente tá com um Então, é probleminha psicossocial, aqui né? pela demora da resposta, mas até lá vai dar tudo certo. A gente está com poucos dias, né? Mais ou menos 12 dias aí, né? Sim, Uma semana e eu meia. cheguei a encaminhar o e-mail para eles no mesmo dia, Roberto, que o Aham. senhor me mandou a carta, mas ainda não tive retorno. Mas você vê que quando a gente acessa o site da prefeitura e busca pelas informações do CRAN, né? Centro de Referência, Isso. Atendimento à Mulher, Bem Me Quero, tem lá os endereços e os telefones, né? Aí eu não sei nas questões específicas para o abrigo, que é sigiloso, não vai ter um endereço, mas a sede onde as pessoas trabalham, né, tem lá um endereço no pé da página. Mas agora só tá tendo atendimento remoto. Não está sendo possível ir lá, né? Não, não tem como visitar. Tá. Mas assim, como eu estava repassando para o pessoal da noite, nessa época de pandemia e em qualquer outra época, né, formas para que a gente possa entender e compreender melhor, né? Eu não digo assim totalmente, mas compreender o que o órgão faz, né, quais são as atribuições, qual é o histórico dele, quais são as pessoas que lá trabalham. A gente consegue também pesquisar essas informações pelo próprio site. Por exemplo, quem vai fazer Ricardo e Matheus, vocês vão fazer qual me lembrem aí, qual a instituição? Da Polícia Civil. Pronto. Acho que foi no semestre passado ou foi retrasado, quando a gente teve o debate, né, das equipes que fizeram a Polícia Civil, eu convidei para ser professora da banca a nossa professora Silvia, que é da Polícia Civil, né? Está lá há 18 anos, mais ou menos. Então, conhece de sobra, né, toda a instituição. E ela chamando a atenção como dicas, né, para melhorar. Isso depois da apresentação, claro, né? Bem-vinda aí, Jéssica, chegando agora. O que é que ela disse? Olha, um fator que pode ajudar muito futuramente vocês nas pesquisas é buscarem os canais que a própria instituição fornece para a população e, né, também para os pesquisadores. Ou seja, eu quero saber qual é a estrutura da Polícia Civil, qual é a estrutura da estrutura psicossocial em Minas Gerais, em Contagem, qual é a estrutura do Bem Me Quero. Vou lá no site da prefeitura, no caso o site lá da Polícia Civil, e eu vou encontrar muita informação qualificada sobre não só a estrutura, o histórico e sobre a atuação específica dessa instituição nessa pesquisa que a gente está fazendo. Ou seja, qual é a unidade das delegacias de violência doméstica em Minas, em Contagem? Qual é a estrutura dela? Como eu faço para poder obter essas informações? Então, assim, a gente tem também esses canais de internet, o site, para que a gente possa ter acesso qualificado a essas informações. Quando você me pediu para fazer a carta, Paula, eu fui atrás das informações contidas no site mesmo da prefeitura. Eu achei muita coisa, inclusive ações que a própria instituição realiza. E o pessoal divulga isso, né, como Sim, eu acho ruim porque a instituição não tem um site oficial.
E assim, seria bom a gente ter outras informações, além daquelas que estão no site da prefeitura. Eu fui atrás também, vi algumas pesquisas, só que eram pesquisas de 2012 e 2009. Você está falando então da questão da atualidade, né? Isso, eu quero pegar dados de agora. Entendi. Aí por isso que seria bom a gente fazer entrevista com ele. Principalmente o que estão fazendo com a questão da pandemia, né? E isso também é uma coisa importante. Até fundamental. Se os índices de violência contra a mulher aumentaram na pandemia, aí você tem que saber qual a resposta que as instituições estão dando. Tem até um critério que eu queria tirar dúvida com ele. O que aconteceu, porque parece que eles ficaram fechados por um tempo, e eu queria saber como é que aconteceu isso, e eu tenho que ter o contato com ele. O ideal é a gente ter um canal aberto, né, para que perguntas mais atuais e que respondam às exigências do momento possam ser colhidas, né? Isso de todas as instituições. E é aquela coisa da investigação mesmo, né? É buscar informação, ligar, se apresentar como um aluno de direito que está pesquisando sobre o tema, que vai realizar um trabalho, né, que já é tradicional na faculdade e que eles já sabem, porque outros alunos já foram lá, né, já foram também na Delegacia da Mulher, promotoria, enfim, já pesquisaram também as questões da patrulha de violência doméstica, da PM, e aí né, essas instituições daqui já tiveram contato com essa pesquisa que a gente faz. Mas, sem sombra de dúvida, né, o contato direto é fundamental. O problema é a pandemia que faz com que outras medidas sejam adotadas para poder evitar o recebimento direto de pessoas, né? Mas não tem outro jeito de você solucionar um problema de violência doméstica se você não finalizar ou pelo menos não iniciar formalmente o atendimento pelo recebimento presencial da mulher, né? E não há inclusive aplicativos aí já disponibilizados para facilitar, né, as denúncias, as colheitas de prova, as informações, mas são os aplicativos, né, os sites, né, são repositórios de informações, né, são facilitadores dessa necessidade de comunicação entre a instituição e as pessoas, né, ou as diretamente interessadas, as pessoas ofendidas, os agressores, como também a população em geral, até para a forma educativa, né, informativa, sobre direitos e sobre as penalidades resultantes quando há inobservância dessas proteções legais, né? Mas bom saber que vocês estão bem encaminhadas aí para a construção do trabalho escrito, né? Que aí é o coroamento aí desse trabalho, dessa peleja nossa, do aperto aí que a gente vem fazendo com vocês desde o começo do semestre, para que vocês terminem o semestre absolutamente capazes, né? Com o desenvolvimento dessas habilidades e dessas competências, né? Ou seja, desenvolver habilidades para pesquisa de algum tema, para estudo, né, de um conteúdo que deve ser aplicado a algum fato real, a alguma questão prática da vida, né? A gente escolhe o tema da Maria da Penha porque dá para trabalhar muita coisa com esse tema. E a gente aproveita todas as disciplinas diretamente ligadas a esse trabalho, ou seja, introdução ao direito, desde as questões de elaboração de projeto, né, de discussão desses projetos no parlamento, né, o momento em que passa pelo executivo, pela sanção, pelo veto, para que esse projeto se transforme em lei, e depois quais são as etapas necessárias para que uma lei seja aplicada. E, em razão disso, quais são todas as
instituições envolvidas, direta e indiretamente, com a lei, para que essa lei e, no fim das contas, né, os direitos sejam garantidos, sejam efetivados. E eventuais afrontas a esses direitos, quais são as medidas de punição adotadas e quais são as instituições encarregadas de efetivarem essa punição. Então, a escolha do tema não, da temática, né? Da rede de violência doméstica, é para que vocês possam ter contato direto com as instituições, possam pesquisar a fundo, não só o histórico, mas aquela pergunta, por que essa instituição existe? Por que ela é tão necessária? Por que a sociedade tem que arcar, vamos dizer assim, orçamentariamente, financeiramente, com os custos dessa instituição? Quais são as atribuições dela? O que é que os agentes dela fazem nesse seu dia a dia de trabalho? Será que é apenas um assunto tratado ou são vários assuntos tratados? Elas se dividem em setores especializados. Então, é uma instituição grande. Então, como é que isso é estruturado? Como é que isso é feito? Qual é a complexidade disso? Aí você vai ter a noção do tamanho das instituições. Pegar uma, por exemplo, Polícia Militar, Polícia Civil, o tamanho que ela tem, os vários ramos de especialização que ela se subdivide. E aí a gente vai ter na dimensão dessa estrutura jurídica que é montada pelo Estado para a defesa de direitos. Tá? Então, assim, não é só uma escolha, vamos dizer assim, política da faculdade em escolher um tema assim. É muito mais uma exigência de metodologia, de didática e de compromisso mesmo de formar o melhor profissional que a gente puder, em todas as áreas, né? O MEC, inclusive, exige que as faculdades desenvolvam essas habilidades, essas competências de seus alunos, no caso do direito, né? Especificamente, que é o nosso ramo, que é a nossa profissão. E quais são as habilidades e competências principais e fundamentais para um profissional do direito, né? Não só o MEC desenvolve isso através do seu Conselho Superior de Educação, do Conselho Nacional de Educação, e dentro desse Conselho Nacional de Educação que trata da educação fundamental, básica e superior, a gente tem o Conselho Superior de Educação. E eles desenvolvem, junto com as faculdades, né, nessa interação, junto com a OAB também, quais são as qualidades que o profissional do direito deve ter. E essas que a gente está trabalhando são as que mais despontam. Quais são essas, professor? Ora, a capacidade de você pesquisar um fato real, fazer uma compreensão desse fato e efetivar a legislação, né, para ser aplicada sobre esse fato. E interagir de uma forma crítica nas questões do mundo. Ou seja, muita coisa está acontecendo aí hoje. Como é que eu consigo compreender isso tudo? Qual é a capacidade que eu tenho de compreender tudo isso? Será que eu tenho capacidade crítica para compreender, eu não digo plenamente o que está acontecendo, mas compreender de forma qualitativa, com qualidade, aquilo que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo, para que eu possa exercer a minha profissão como as pessoas esperam que eu exerça, seja com responsabilidade, com análise crítica, com capacidade de solução de problema. E para isso eu tenho que desenvolver os meus controles emocionais, né? A minha inteligência emocional. Como é que eu me comporto frente a alguns desafios ou frente a alguns problemas? Será que se me entregarem uma tarefa, eu sou capaz de resolvê-la? Fazer uma pesquisa, levantar dados, fazer a interpretação dessa pesquisa, desses dados, olhar meu ordenamento jurídico, fazer esse casamento, né, entre a legislação e aquilo que está acontecendo,
para que eu possa oferecer uma resposta. E, além disso, conhecer as instituições que trabalham em seus vários ramos essas questões jurídicas e saber dialogar com elas. Compreender as dificuldades também que essas instituições têm, que seus agentes, os seus servidores, né, seus profissionais têm, e qual é a obrigação deles, embora com essa dificuldade, qual é a obrigação em realizar um ótimo ou um bom trabalho, que é o mínimo que se exige de uma instituição e de um agente público. Então, aí a gente vai construindo essa dimensão, né, com essa habilidade crítica, de interpretativa, controle emocional e capacidade de argumentar e de expor oralmente aquilo que foi construído em cima dessa pesquisa. Né? Então, a rede de violência doméstica possibilita esse trabalho muito qualitativo. E a gente trabalha tanto ciência política, né? E agora vocês estão percebendo muito mais isso, ciência política, né? Ou seja, o que é necessário para eu trazer verba para a Polícia Civil, Polícia Militar, para o CRAM, bem me quero, o que é que eu preciso para poder melhor estruturar a OAB, a Defensoria Pública, para que eu tenha instituições capazes de realizarem um trabalho adequado. Eu preciso de recursos. A política influencia muito isso? Então, a política influencia? Tá, influencia. E como é que eu desenvolvo ações políticas para estruturar melhor essa rede? Bem, o tema, a temática é a proteção à mulher. Será que as questões por trás da proteção à mulher ou de combate à violência à mulher estão bem amadurecidas na minha coletividade? Elas podem ou estão sendo trabalhadas de forma adequada? Ou a gente ainda está no começo? Tá? A gente está no começo ou está numa dificuldade de melhor estruturar por falta de apoio político. E a questão da formação social do Brasil aí nem se fala, né? Que é justamente o eixo, a justificativa para a construção da Lei Maria da Penha. Ora, por que foi criada a Lei Maria da Penha? Qual é o histórico cultural e social que temos que implica ou que justifica a criação de uma lei específica de proteção à mulher contra a violência doméstica? Será que esse estudo tem alguma coisa a ver? Será que ele me enriquece para compreender esse tema? Aí eu acho que vocês estão compreendendo aí de sobra a relação que o tema tem também com a formação social do Brasil, essa disciplina. A metodologia científica aí nem se fala, porque sem a metodologia vocês não conseguem construir um trabalho bem escrito, né? E a questão da introdução ao direito é que, através desses conceitos, né, de compreensão, de formação da lei, de projeto, né, de aplicação da lei, do que é fazer justiça, do que é entender a legislação como um dogma para o Estado, e o Estado, o seu agente, tem que ter como obrigação não fazer a justiça que ele acha correta, mas sim aplicar a legislação como sendo a aplicação dessa legislação, o fazer justiça. Então, aí você vai encaixando todas essas informações para que vocês possam ter a maturidade acadêmica suficiente para construir um trabalho bom, um trabalho de qualidade, e serem capazes de sustentarem oralmente, de fazerem uma apresentação oral desse trabalho. E serem avaliados em razão disso, né? Ou seja, ter uma banca de professores examinando a apresentação de vocês. E isso, feito no primeiro semestre, gente, eu acho que vocês já estão, né, depois de alguns meses aí de aula e de treino, vamos dizer assim, vocês já devem estar com um certo nível de segurança que eu acho que vocês tinham dúvidas se conseguiriam ou se teriam esse nível de segurança. Claro, cada um, como a gente já vem dizendo, dentro aí do seu histórico mesmo de desenvoltura, né, de facilidade. Mas mesmo assim, quem tinha facilidade agora está com muito mais desenvoltura, e quem não tinha está muito mais liberta aí das suas amarras, né, das suas, vamos dizer assim, das suas limitações enquanto fala em público, ou enquanto fala mesmo de exposição. E a gente vai desenvolvendo essas habilidades, tá?
que para o profissional do direito são fundamentais. Então, falando aí mais para a justificativa, a gente já vem falando isso desde o primeiro dia de aula, na primeira semana, primeiro mês, mas eu acho que chegando até aqui, vocês adquiriram ou reuniram uma capacidade de compreensão que possa vocês mesmos compreenderem a razão de ser desse trabalho. Aí, trabalhando, já ouvindo aí a Paula e a Yasmin, eu queria ouvir aí o restante aí das equipes para saber como é que vocês estão aí na preparação, na construção aí desse trabalho, do trabalho escrito e da apresentação oral. Como é que você está, Ana Paula? Paulinha? Bom dia. Bom dia. Como é que você e suas equipes estão? Eu tô conseguindo, tô terminando os trabalhos para mim focar nesse. Outro? Mas Uhum. Tá. Mas eu tô vendo os vídeos de como falar, porque eu tenho muita vergonha, né? Aí, pra me argumentar melhorar meu português, eu tô fazendo isso. Tá, mas vocês aí da equipe não começaram a fazer o trabalho escrito, não? Bom dia, Roberto. Bom dia, Cleusa. Eu e a Paulina, já começamos a fazer a parte escrita já. Já, né? Vocês já estão pesquisando direitinho a instituição, né? Qual é a instituição de vocês? Sim. Polícia Militar. Polícia Militar, né? Assim, a gente tem muitos links, tá? O Google aí é um aliado fundamental da gente nessa hora, sobretudo de pandemia. O pessoal da noite aí, eu encaminhei muito link bacana, a gente vai abrindo e vai dando uma olhadinha na informação para que a gente saiba se aquela informação é uma informação boa, né, que tem qualidade para que a gente possa usar. Mas a Polícia Militar tem um lado de comunicação muito rico, então tem muita informação que eles produzem e que podem servir de mão de obra para vocês, tá? Ontem... Eu consegui um conteúdo de 265 páginas. 265 páginas? Só de questão de violência doméstica. Não. Mas pesquisa, Su, as ações das PVDs, né, das patrulhas. Tô falando sobre isso, sobre as formas de trabalho deles. O que é que a gente... Ó, a gente tem que pensar assim, poxa, eu vou falar alguma coisa para alguém, né? Então, se eu tenho pouco tempo, cada um tem 3 minutos, né? 3, 4 minutos, com essa tolerância. Então, o que é de mais importante de eu falar, para eu falar dessa instituição? Ou seja, o que é que a instituição é? Qual é um histórico rápido dela, para que eu possa falar? Né? E, nesse meu tema, o que é que essa instituição faz? O que é que tem feito? Né? Eu dou um recorte geral, ou seja, o que é que ela está fazendo em Minas Gerais e o que importa, o que é que ela está fazendo em Contagem. Então, rapidamente eu repasso para quem está me observando, quem está me ouvindo, as informações fundamentais sobre a instituição e a ação dessa instituição sobre esse tema que a gente está pesquisando. Ou seja, é como se eu tivesse um recorte de um bolo, eu tenho um bolo completo, e eu vou fazendo o recorte dele desde a camada externa até o centro. Que é para, finalizando o trabalho, concluir a parte fundamental das informações que eu escolhi, selecionei para poder apresentar. Ou seja, o que é essa instituição, o que é que ela faz, qual é a principal função dela, e dentro dessa principal função dela, o que é que ela tem, o que é que ela realiza para... o que é que ela realiza nessas ações de combate à violência doméstica? Qual é o diferencial que ela está fazendo aqui, sobretudo em Contagem? O que é que eu poderia dizer sobre ela? Isso defendendo, eu iria falar favoravelmente, né? Com essa construção positiva das ações que ela desenvolve e está por desenvolver, como um planejamento,
ou, né, que é o outro lado do debate, uma abordagem crítica, que é levantando os problemas, as dificuldades e os desafios que ela vem encontrando para realizar essa função dela e que compromete, vamos dizer assim, a exigência da população ou a busca da população para que o Estado faça um ótimo trabalho ou um bom trabalho. Se o Estado não está fazendo um ótimo trabalho, um bom trabalho, ou não está atendendo plenamente as necessidades ou as demandas da população, o que é que essa instituição precisa fazer? E aí onde entra a crítica. Olha, ela está falhando nessas questões e precisa melhorar essas questões para poder realizar um trabalho de excelência. Então, ela precisa fazer isso e aquilo. Precisa de gente, né, de material humano, precisa de material de trabalho, ou seja, uma estrutura física, componentes de trabalho, enfim, estrutura, equipamentos. O que é que está faltando para que essa instituição realize esse trabalho que a gente tanto espera dela? Aí você faz esses dois recortes, né? Um trabalho ideal, de referência, trabalho reconhecido. Então, se é um trabalho de referência, um trabalho reconhecido, deve ser aplaudido, né? Porque é um trabalho de excelência que vem fazendo. Se não fosse, não era de referência para as outras instituições. Agora, como tudo ou quase tudo no mundo, as coisas podem evoluir e podem melhorar ainda mais. Mas isso não quer dizer que esteja inadequado ou ruim. E quem vai fazer a crítica vai dizer, olha, tudo bem, que ela é reconhecida como uma instituição que está fazendo um trabalho de referência. Mas está faltando muita coisa. Olha os índices aí, esses índices de violência. O que é que eles indicam? Aí lá na frente, né? Olha, será que o judiciário está julgando rápido? Está realmente concedendo medidas que protejam as mulheres? Essas medidas protetivas realmente protegem? Se não estão protegendo, o que é que está faltando? Aí você faz os recortes, né? Favoráveis e contrários. Não, o judiciário está fazendo um trabalho excelente. Tanto é que abriu uma vara aqui de violência doméstica em Contagem. Então, nós podemos perceber claramente o compromisso da instituição, do judiciário, para a solução do problema. Separando, reservando juízes, servidores, para trabalhar especificamente o tema. O tanto de decisões, de sentenças que são concedidas no ano, de medidas protetivas, que passaram a ter mais celeridade. E quem vai fazer a crítica, não, percebo que ainda é insuficiente. Precisamos de mais celeridade, de julgamentos mais rápidos, para que o agressor seja condenado e cumpra a pena. O que é que está faltando para isso, para essa celeridade acontecer? Está faltando juiz, está faltando servidor, está faltando uma vara exclusivamente para a violência doméstica, porque a gente tem uma vara que tanto é de violência doméstica como é de inquérito. Então aí você tem esse embate nessas duas visões, né, de defesa e de crítica, e aí as equipes vão desenvolver estratégias para na hora das perguntas, né? Vamos supor, né? A Ana Paula apresenta, a Cleusa apresenta, ótimo, apresentado o tema. Aí os outros da equipe apresentam a versão contrária, apresentaram ambas as equipes, agora a Cleusa vai perguntar para o outro componente, o componente vai perguntar para a Cleusa vai responder, e aí há essa troca de desafios. Naquela de, será que a Ana Paula sabe isso que a instituição faz? Eu vou perguntar para ela agora. Ana Paula, né? Doutora Ana Paula, o que é que Vossa Excelência considera sobre as ações desenvolvidas na instituição em tal aspecto? A Ana Paula já pesquisou? Não. Obrigado aí pela pergunta, doutor. O que eu tenho a apontar sobre essa questão são tais ações que ela realiza, ela desenvolve. É para você demonstrar que você sabe o tema, que você pesquisou. Então, as perguntas vão mais como pegadinhas, tá? Naquela de, rapaz, a Paula disse que pesquisou bem as equipes psicossociais aqui
no geral, de Minas Gerais, mas aqui de Contagem. Vamos ver se ela sabe mesmo. O que é que a Bem Me Quero faz em relação a isso e aquilo? Aí a Paula, não, como eu pesquisei, eu sei responder facinho nessa aí. Então, a gente vai fazer essa troca, tá? Primeira fase é a apresentação do tema que você estudou, que você redigiu o trabalho, bem direitinho ali, apresentando esse trabalho escrito que você fez. E depois dessas apresentações do trabalho, aí a gente vai para a fase de perguntas. Certo? E falem mais aí, Matheus, Vanderlan, Sara, Ricardo, Jéssica Souza. Como é que vocês estão aí nessa pesquisa, no desenvolvimento do trabalho? Estão indo bem? Estão com dificuldades? Queria que vocês me dissessem aí. Vamos Ô, lá. Roberto, Ah, eu e o Matheus estavam com dúvida. Não sei se o senhor vai saber responder isso ou tem que perguntar para si. Mas na introdução, é para fazer direto a introdução ou é para dividir em tópico, tipo objetivo geral, objetivo específico, introdução, enfim. Se eu é dividir em assim, ó, tópico. o segredo da introdução é você pensar assim, ó, poxa, eu vou ler o trabalho da Paula, né, da Ana Paula ou da Paula Rabelo. Se eu for ler o trabalho da Ana Paula e da Paula Rabelo, eu quero saber do que se trata. Então, eu vou olhar a introdução. Tá? Então, a introdução é uma apresentação do trabalho. Ou seja, esse trabalho se destina a realizar tal abordagem, né? E se desenvolve, né, em tantas etapas, tantos capítulos, para tratar de tais e tais questões. O primeiro capítulo trata de tal questão e você faz aquele resumo do primeiro capítulo, apresentando, né, como uma introdução ao trabalho. Tá? Então, você vem trazer na introdução esses resumos de todas as partes do trabalho. Ou seja, você apresenta o trabalho como um todo, o que é que ele trata, de que ele trata, quais são os assuntos que estão dentro do trabalho. E esses assuntos são divididos em 3, 4 capítulos, né? E cada capítulo vai tratar de tal assunto. Então, você me deu o raio-x, né? Você me deu a apresentação em resumo do trabalho todo. Aí eu digo assim, poxa, eu não preciso ler o trabalho da Paula, ou da Paulinha, ou do Ricardo, para eu saber o que é que eles tratam, ou de que esse trabalho trata. Porque eu tive ali um raio-x, eu tive um resumo de todas as partes dele. E a conclusão é você dizer para o leitor quais são como o próprio nome diz, né? Qual foi o resultado que a gente teve com essa pesquisa? Quais são os pensamentos ou as conclusões, né, o próprio nome diz, que essa pesquisa ou que esse trabalho nos dá? Quais são as reflexões que a gente tem com ele? Ou quais são as respostas que a gente conseguiu com ele? Ou quais são as exigências que esse trabalho revela que sejam solucionadas? Não, eu identifiquei vários problemas. Eu disse que, no meu trabalho, que os problemas que eu verifiquei deveriam ser tratados ou poderiam ser tratados dessas formas para que esses problemas fossem solucionados. Então, na conclusão, você vai dizer, olha, o trabalho conseguiu apontar, ou conseguiu, com a sua pesquisa, identificar os problemas ou as questões fundamentais sobre esse tema e também apontou caminhos, soluções para que os problemas em torno dessas temáticas, dessas questões pesquisadas, possam ser solucionadas. Ou seja, é a sua contribuição. Olha, meu trabalho, eu estudei tudo aqui, verifiquei, e eu percebi que há caminhos a serem seguidos, né? Melhorias a serem feitas, soluções a serem apresentadas. E lá na conclusão eu vou dizer, olha, meu trabalho foi bacana, deu para poder perceber muita coisa. E dentre essas muitas coisas,
podemos retirar desse meu trabalho é igual aquela coisa de história de criança, né? Qual é a moral da história? Né? Olha, o que nós tiramos do trabalho é que precisam ser tomadas tais e tais medidas, tais e tais providências. Ou então o próprio trabalho já resolveu a questão, né? No seu capítulo 3º e 4º, na parte final ali, quando ele vem trazendo essas soluções. Beleza? Não sei se fui aí útil para poder... Mas é claro, né? Isso é uma propriedade lá da metodologia científica, né? Que justamente desenvolve aí estratégias para que a gente possa amadurecer essas técnicas, né? Essas habilidades. Porque tudo isso aí, gente, se você for pegar livros assim técnicos, praticamente é uma receita, tá? E é o que a metodologia científica faz. A metodologia científica, ela aponta receitas, como se fossem caminhos certos. Olha, aqui você tem que colocar isso. Não queira inventar aqui, não. Porque aqui não é literatura para que você invente ou construa um mundo segundo a sua genialidade ou segundo... E mesmo assim, mesmo na literatura, você divide em capítulos. Você tem a necessidade de ter uma concatenação de ideias, uma coerência na passagem dessas ideias. Você tem que ter uma transição entre início, desenvolvimento e conclusão. E fim, né? Em término. Senão fica algo embaralhado que ninguém compreende. Então é por isso que eu tenho técnicas de desenvolvimento textual, de texto. Porque sem essas técnicas a gente fica flutuando, a gente fica perdido. Naquela de, meu Deus, como é que eu começo? Eu começo falando o quê? Ah, eu não sei. Calma aí, sabe sim. Está aqui a técnica. Ó. A metodologia já nos aponta que você tem que começar desse jeito. Eu não estou dizendo o conteúdo que você tem que colocar. Eu estou dizendo o formato que você tem que dar para o texto. Aí o conteúdo você vai desenvolvendo. Porque o conteúdo vai depender de cada pesquisa, de cada olhar, né? De cada interpretação sobre esse mundão aí que a gente tem. Beleza? Mas tirando isso, o problema é só a introdução, Ricardo? Sim, é só essa dúvida mesmo. As outras eu já tirei Cacilda lá. Ah, maravilha. Matheus aí tá tranquilo também? Tá sendo fácil aí a pesquisa? Qual é a instituição de vocês? Polícia Civil. Polícia Civil, né? Então, como eu estava dizendo, tem muita coisa lá no site, tá? Para pesquisar. Inclusive, essa foi a principal dica que a professora deu depois da apresentação das equipes que trataram sobre a Polícia Civil. Ela, olha, o site da Polícia Civil é muito rico, tem muita coisa. Vocês deveriam ter pesquisado, né? Foi uma crítica que ela fez no sentido de fazer com que a equipe melhore nas próximas apresentações, com os próximos trabalhos. Porque essa, gente, é a função da banca, tá? Quando vocês apresentam um trabalho, qual é a função do professor ou da banca? É identificar as falhas que vocês vão cometendo. Mas para quê? Isso é picuinha? Isso é perseguição? Né? Isso é só para dizer que a gente está fazendo errado? Não. É para que vocês corrijam e façam cada vez melhor. Beleza? Ok aí? Ok. Tá, e a Sara aí, Vanderlan, a Jéssica? Como é que vocês estão aí? Tranquilo. Eu e minha dupla, a gente já entrou em contato com várias pessoas que são da área, né? Que são da Polícia Civil. Olha, já estão em embate aí forte, viu? Quer dizer que vocês já estão conversando com o delegado pessoas já? Conhecidas. É porque a gente tem pessoas conhecidas, né? Olha aí, Matheus e Ricardo, isso aí como é? Não, professor, isso aí é trabalho desigual, né? Aí a gente conversou e tal, fizemos algumas perguntas, vamos colocar até as perguntas no trabalho e o trabalho escrito está bem andado. Tá, maravilha. Tá, é isso, esse é o segredo. O professor quer dizer
e fazer pesquisa na faculdade. É só isso mesmo? É só isso mesmo, gente. Não tem a invenção da roda, não. O que é que eu tenho que ter? Conhecimento técnico, né? Daí a gente tem a necessidade de estudar aqueles conteúdos nossos lá na Introdução ao Direito, na Direito Civil, enfim, Direito Constitucional, para que vocês tenham propriedade de conteúdo. Aí é aquela história, né? Eu conheço as questões teóricas. O que é que a minha legislação diz que tem que ser feito? Quais são os entendimentos adequados dessa minha legislação que a doutrina me traz? Então, isso eu conheço muito bem. Agora, como é que isso está sendo efetivado? Como as instituições estão aplicando essa legislação? Ou esses entendimentos? Será que elas estão aplicando de forma correta? Será que as instituições estão tendo, nessa aplicação, um melhor entendimento? Ou será que estão fazendo de forma errada? Porque vocês ouvem, todos nós ouvimos, de forma constante, aquela expressão de dizer, isso aí é muito fácil na teoria. Eu quero ver na prática. Ou vocês não ouvem isso? Hein? Muito. Pois é, olha, Principalmente no a Lei direito. Maria da Penha é uma beleza, considerada uma das melhores do mundo, né? A nossa Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores do mundo, das mais avançadas, das mais bem estruturadas. Ah, meu amigo, agora, uma coisa é a Lei Maria da Penha no papel, outra coisa é a aplicação da Lei Maria da Penha lá na delegacia de Contagem ou de outra cidade, porque lá você tem dificuldades. Então, não é bem assim. Aí você já fica meio espantado. Como assim não é bem assim? Tá, claro. Tudo a ser efetivado, a ser construído, requer trabalho. Ora, eu sei que se eu pegar um tijolo e um cimento e colocar direitinho um em cima do outro, eu faço um muro. Isso aí a gente sabe. Agora, para efetivar isso, dá trabalho. Claro que dá trabalho. Né? É tirar algo do pensamento e transformar esse pensamento em realidade. Claro que dá trabalho. Agora, você desenvolve técnicas para isso. Você desenvolve treinamentos para isso. É o que as instituições fazem. Treinam seus agentes, né? Capacitam seus agentes, têm recursos financeiros para isso, para poder desempenhar o seu papel. Agora, se eu identifico problemas de recurso, falta, vamos dizer assim, de apoio, de treinamento, como é que você quer que um delegado ou um policial civil atenda bem uma mulher em situação de violência, ou uma delegada, uma policial civil, se eles não tiveram tempo para treinamento, capacitação, estudo dessa área, para poder compreender todo o problema que está por trás? Assim, olha, se a instituição não realizou essa tarefa, deveria realizar. Se o agente integrante dessa instituição não se dedicou, deve se dedicar. Porque é a obrigação tanto da instituição como um todo, como do agente. E aí você vai compreendendo que, olha, todos nós entendemos as dificuldades práticas, tá? De efetivação daquilo que é construído teoricamente, daquilo que é planejado. Assim, gente, eu peguei a receita do bolo, fui fazer o bolo, estava tudo direitinho, mas o danado do bolo saiu errado, não sei por quê. Ou seja, eu segui todo o parâmetro, mas alguma coisa ali deu errado. Ou seja, faltou eu identificar um detalhe para que tudo fosse feito de forma correta. E aí, esse trabalho, ou essa construção, essa dedicação que o profissional tem para exercer com zelo, né, com maestria, a função dele. Claro, ele deve ter apoio da instituição para realizar isso. Mas é também tarefa e obrigação do servidor, do agente, empenhar-se, né, estudar, se preparar para exercer bem a sua função. Então, assim, claro, ora, um médico, numa emergência, numa época dessa de pandemia, deve estar enfrentando 1001 dificuldades. Né? Ele pode dizer que o sistema de saúde não está realizando o melhor trabalho.
Tá, mas aí a gente pergunta, e aí, como é que fica? Será que a gente não vai realizar o serviço? Ou vamos dar o melhor de nós e tentar corrigir os erros? Isso aí a gente vê muito como resposta de agentes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, do próprio Judiciário, quando a gente pergunta assim para o Judiciário, olha, por que o processo demora tanto? Aí o pessoal do Judiciário vai dizer que é porque a Polícia Civil não fez um trabalho bacana, o inquérito está com alguns vícios, algumas dificuldades, o promotor está faltando apresentar isso e aquilo, o advogado está fazendo recurso e o processo não anda. Aí se você for perguntar para o advogado, não, o Judiciário demora demais para julgar, nós temos direito a recurso e recorremos porque está errado, então o Judiciário deveria julgar melhor e julgar mais rápido. Aí, se você fala para os outros agentes, você vai ver a mesma não, mas colocações aproximadas. E aqui e acolá você vê o próprio agente identificando problemas ou limitações da própria instituição. Como teve, né, na nossa audiência pública. O próprio defensor disse, olha, não temos defensores suficientes, então a gente não tem como defender o réu pobre, conforme a lei, que não pode pagar um advogado. Aí a OAB precisa articular bem uma lista de defensores dativos ou ter o advogado mesmo, esse trânsito, essa proximidade com os juízes para que esses advogados possam ser nomeados como dativos para a defesa gratuita de um réu. Gratuita sim, porque o réu não vai pagar. E aí, só que o Estado tem que ter planejamento orçamentário para destinar uma fatia do orçamento, recurso, para que o judiciário possa destinar as verbas, né, os honorários, para aquele advogado que defendeu gratuitamente aquele réu, a pedido do próprio judiciário. Então, a gente tem que ter toda uma estrutura funcionando e uma estrutura dialogando, daí a gente ter aquela imposição da própria Lei Maria da Penha de determinar que o Estado trabalhe em rede, para que essas ações possam ser melhor trabalhadas ou melhor solucionadas. Tá? E vamos lá, falem mais aí, Vanderlan, Jéssica, me repassem aí as dificuldades aí, os problemas que vocês estão tendo. Ah, não me encham de orgulho tanto assim, não. Porque se ninguém tem trabalho, então é uma maravilha. Hein, Vanderlan? Tá tudo uma maravilha assim? Tá... Não, professor. Tranquilo, tranquilo. Vamos dar show. Vou até chamar o pessoal da Globo para poder compartilhar aí a live. Quem dera. Para fazer uma aula aí. Olha, agora, ao vivo, plantão aí da aula de defesa dos direitos da... Vai lá. Diga lá, Vanderlan. Então, professor, a gente começou a iniciar umas pesquisas aí, né? Não colocou nada no papel ainda não. Mas eu já consegui com a professora Conceição o contato de um defensor público. Inclusive, eu já até falei com ele já por mensagem. Aí eu fiquei de elaborar umas questões, sabe, para mim passar para ele. Tá. Entendeu? Aí eu tô com um pouco de dificuldade nos aspectos das questões, entendeu? Certo. Foram vocês aí que estavam tendo dificuldade de trabalharem tanto a OAB como a Defensoria, né? Isso mesmo. Porque assim, não, pessoal, tá pegando pesado aí, né? Duas instituições, tal. Até porque assim, também eu principalmente eu tô no mesmo barco que a Paulinha, né? Tô agarrado aí também em outros trabalhos de outra disciplina também. Tá. Mas assim, a gente está com uma parte significativa aqui da turma, né? A gente programou uma prova para amanhã, né? Não é isso? Eu também estou preocupado com essa prova também. Tá. Eu tenho recebido também dos outros colegas, dos outros professores, algumas estratégias de provas que eles estão passando, quase que um trabalho, né, propriamente. Não é nem uma prova, não, mas é mais um trabalho para os alunos fazerem, né, com prazo de entrega.
para que isso seja construído. Né? O que é que eu pensei em fazer com vocês? Né? No lugar de fazer uma prova, ou seja, de eu colocar questões teóricas para que vocês possam responder no horário da aula, tipo assim, amanhã, né? 9h35. Gente, encaminhei agora para vocês o arquivo aí da prova. Tá? Vocês têm até 11h15 para me devolverem respondido. Entendem? Aí vai ser mais uma abordagem mais teórica, mais dos conteúdos que a gente viu nas aulas, né? Conteúdo da disciplina, né? Questões sobre a diferença entre religião e direito, né? As questões normativas, interpretação sobre aplicação da justiça, o que é fazer justiça, o que seria dogmática jurídica, sempre aplicado a um caso real. Ou seja, eu colocaria como a gente vem fazendo, né? Colocaria uma notícia, enfim, uma reportagem, um texto, e pediria para vocês identificarem os conceitos envolvidos aí nessa questão do texto. Pois não, Yasmin? O senhor falou com a gente dessa prova que o senhor tinha marcado para amanhã, na última aula? Eu falei lá atrás. Lembra? Porque na última aula a gente teve feriadão. Eu sei, mas na aula de 2 semanas atrás, no caso. Era, ué. É porque o senhor porque ficou para ser dia 12. Aí, como dia 12 foi imprensado, passou para o dia 19. Ô, professor. Mas vocês estão tendo... Pois não, Cleusa? Eu lembro de você falando que não ia ter prova na sua disciplina. Não, ia. A avaliação final de vocês aqui são os debates. Só que a gente tem a segunda avaliação, né? Professor, mas é porque você não tinha marcado a data ao certo. É isso que eu tô pensando aqui. Você não marcou a data ao certo. Você falou que ia ter prova, mas não falou a data. Ele falou que ia ser dia 12, só que foi imprensado. Pois é, gente. Mas assim, calma lá. Não há motivos para cânico, né? Como né? Aquele desenho lá, aquele programa. Ô, Roberto, então tem como o senhor postar lá no grupo as matérias? Pois é, o que é que eu queria construir com vocês? O que é que eu queria construir com vocês, tá? Porque com esse mundo virtual, gente, muita coisa teve que ser adaptada, tá? O que é que eu fazia antes? Eu fazia uma prova relacionando temáticas atuais, né? Muito mais voltados para anúncios ou notícias de jornais jurídicos, né? Sobre alguma ação jurídica, alguma decisão judicial. E aí eu pediria para que o aluno realizasse uma análise do texto e fizesse essa relação com os conceitos que a gente trabalha. Isso é o padrão que eu faço nas minhas provas quando é presencial, tá? Eu entrego a prova, o aluno lá, até porque o exercício é muito mais de compreensão, não é nem assim decoreba, não. É compreensão do conceito e como é que eu entendo esse conceito interpretando aquele caso, né? O caso relatado lá no texto. É o que a gente vinha fazendo nas aulas, lembra? Eu colocava o conceito, aí eu ia atrás de alguma matéria jurídica, de algum caso jurídico, para fazer essa relação, essa aplicação desse conceito. Lembram? Estão lembrados? Eu lembro dessa explicação. Isso a gente fazia muito na sala de aula. É a mesma coisa, só que assim, prova, né? É aquele assim, vou pegar vocês aqui de surpresa com um tema que vocês não viram ainda. Aí é fazer a prova. A outra questão, a outra medida é eu passar um assunto, né? Um assunto que eu já estou até que já está até aqui separado, para que vocês possam me entregar tantos dias depois. Tá? Só silêncio. Essa prova, então, amanhã, para entregar amanhã, durante a aula?
Não, aí eu passaria Você essa dando duas atividade. alternativas pra gente ou tá falando que vai passar as duas alternativas? Não, são alternativas, né? Ou uma ou outra. Aí eu prefiro a segunda, que é para entregar depois. Pois Eu é, tô porque cansada. o que eu tô querendo fazer é essa atividade mesmo. Por quê? Porque vai ser uma atividade que envolve o tema dos debates, tá? Então, de uma forma ou de outra, ao fazerem essa atividade, desses 30 pontos da segunda avaliação, vocês também estariam se preparando para os debates, tá? É como se fosse uma tabela. Enfim, eu teria duas questões a serem resolvidas, tá? Que resultam na pesquisa de duas instituições, ou seja, pedir para que vocês falem de atividades desenvolvidas por um órgão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? E por outro lado, são duas, né? E por outro lado, vocês afirmarem quais são as atividades desenvolvidas por um órgão da Assembleia, ou seja, do Legislativo de Minas Gerais. Tá? Então, eu teria o Tribunal de Justiça, né? Lá em cima, em segunda instância, e a Assembleia, né? Então, o nosso Legislativo Estadual, quais são as ações que eles estão desenvolvendo, esses dois órgãos, tá? Nesse enfrentamento à violência doméstica. E aí vocês se fosse para... Isso vocês me fariam um texto para poder ser... E se fosse para o senhor dar essa prova amanhã no horário de aula, como seria? Não, aí seria uma prova que é muito mais voltada para uma atividade presencial. Faz mais sentido para uma atividade presencial. Por quê? Porque não pode ter pesquisa. Não pode ter consulta. E eu não tenho como garantir que vocês não vão consultar se vocês vão estar com o computador na frente de vocês, entendeu? Então, esse tipo de atividade é muito mais um trabalho de pesquisa. Ora, se eu passar uma prova para vocês, é claro que vocês vão pesquisar. Tá? E isso não seria o objetivo da prova. Porque o objetivo da prova é apertar o aluno para, naquele momento, ele conseguir desenvolver sozinho essa interpretação e essa compreensão e passar por escrito. Aí, manual, né? Com caneta, e a gente até treina a ortografia mesmo, a caneta, porque todas as provas que vocês forem fazer, vocês vão fazer utilizando a caneta, desenvolvendo o texto, né? Então, é uma habilidade que também a gente tem que desenvolver na faculdade. Porque se você for lá para fora, vai fazer uma prova de concurso, vai fazer para qualquer prova que seja, você vai ter que ter caneta. Então, a prova escrita que a gente utiliza na faculdade é para desenvolver essa habilidade, tá? Capacidade de concentração, para fazer dentro daquele tempinho, né? De interpretação do que você está lendo, do tema que você está trabalhando, o tema jurídico, né? E de desenvolvimento textual que você vai fazer quando você vai transcrever. Fazer por escrito, à mão, né? E a gente tem outra porque forma... tem alguns professores que estão dando no horário de aula e um método que não tem nem como consultar na internet. Aí a gente vai fazer de acordo com o aprendido. Jéssica, mas aí é muito mais a questão das disciplinas dogmáticas, né? Ou seja, processo de direito civil e direito constitucional. Que aí eu posso pegar... Nós estamos com muito trabalho para entregar depois, está em cima da hora, mais é complicado. Mas a gente tem que fazer prova, a gente tem que fazer avaliação, né? E faz muito tempo que a gente não faz avaliação na nossa disciplina, né? Se fosse no horário de aula, seria melhor entregar, por exemplo, se eu pode dar uma prova e fazer assim, vocês vão fazer amanhã e tem amanhã para vocês entregar. Eu acho mais vantagem. É mais rápido.
Mas aí a gente fugiria do objetivo, entendeu, Jéssica? Porque o que é que eu iria cobrar de vocês? Que vocês fizessem à mão, tá? Com uma temática, um texto, que não dá para pesquisar. Por quê? Porque é aplicação a um caso concreto. Então não tem como pesquisar. Mas a gente só tá com um debate de trabalho para fazer. Um debate de trabalho? Tem o Como do assim? Fábio. Tem o do Fábio. Tem pessoas que ainda não terminou da Cida, que é o de metodologia. Tem ainda a prova da Rayane, que a gente vai fazer. Tem a prova do Fábio para fazer ainda. Tem muita coisa ainda, Yasmin. Ainda tem o debate, a parte escrita do debate. Ah, tá. Tá. Sem querer eu generalizei, porque o meu já tá pronto. Você é muito esperta. Parabéns. Pois é, gente. O que eu queria trabalhar com vocês seria isso, tá? Desenvolver essa pesquisa sobre esses dois temas, tá? Agora, se isso aí for demais, a gente faz a prova. Eu preferi na segunda opção. Né? É melhor votar aí para ver quem que... Eu prefiro a pesquisa também. Eu prefiro pesquisa. Bem melhor pesquisa. Nós temos 9 agora presentes, né? Tá faltando um pessoal aí que faz tempo até que eu não vejo. Vocês sabem me dizer onde é que anda o restante da turma? Porque essas aulas de hoje são importantes porque a gente precisa alinhar o trabalho. É claro que os outros professores também estão fazendo, né? Esse trabalho com vocês. Mas, assim, eu fico preocupado porque eu tenho a obrigação de passar vocês por esses questionamentos para não ter dúvida. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ô, professor. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É porque, querendo ou não, você não pode pensar em 1 ou 2 ou 3 alunos que já fizeram todos os trabalhos e esquecer do restante da turma, porque tem muita gente ainda que está perdido com os outros trabalhos. Eu posso dizer que eu estou bem adiantada, mas tem outras pessoas. Você não pode pensar só em 1 ou 2 ou 3, você tem que pensar na turma toda. Mas assim, eu tenho 17 alunos, tá? E só 9 presentes. Cadê os outros 8? Verdade. Eu acho que quem que tá na sala de aula que tem que votar se quer ou não. Pois é, né? Então, assim, eu tenho que trabalhar... Quem não participa perde a vez, ué. É porque, assim, eu tenho que trabalhar, Jéssica, com a melhor forma de avaliação que esse tempo, que essa situação exige da gente, tá? Não dá para eu adotar o padrão, né, que poderia até ser adotado nessa situação, mas deixa de ser o mais indicado, tá? Porque eu ficaria em um ambiente que não é o propício. Porque o ambiente propício é você simular, daí a questão da prova, né? Você simular uma situação real de sala de aula com prova dentro daquele tempo. Para que tudo isso, professor? Não estou entendendo, não. Qual é a lógica disso? É para que a gente simule futuramente a sua realização de uma prova de concurso, mesmo de concurso mesmo público, ou de concurso por um estágio, ou, enfim, outras provas que você venha a fazer, e sempre é um padrão. Prova todo mundo reunido, os candidatos reunidos, fiscais na prova, tempo correndo, e você só com a caneta e o papel. Então, essa é a lógica da adoção da prova dentro desse perfil, desse padrão, em sala de aula. Porque, professor, calma aí, não está dando tempo, não estou conseguindo. Aí o que é que a gente vai dizer? Olha, a prova é justamente para isso, para tensionar o treinamento de tempo, de responder uma questão dentro de um tempo, porque quando a gente for fazer um concurso lá fora, é isso que vai ser exigido.
Então, é por isso que a gente trabalha essa temática de prova nesse padrão, tá? E quando é uma atividade mais dialogada ou de maior preparação e que exija uma pesquisa, olha, consulte aí, faça uma pesquisa. Aí a gente tem uma construção ou um entendimento próprio de... como é que eu poderia dizer para vocês? De seminários, tá? Ou seja, eu tenho um tema, vocês vão pesquisar, ou vocês me trazem por escrito, ou vocês vão me apresentar oralmente. Que é o que a galera mais ou menos ou normalmente faz em pós-graduação, tá? E qual seria o tempo de entrega para pesquisa? Tem isso também. Seria uma semana, né? Ou seja, para vocês me entregarem na próxima quinta. Prazo muito bom. Gostei. Pois é. Aí seriam 2 temas. Tá? E eu poderia já prazo não passar tá- aqui no grupo, para vocês não perderem tempo, apontarem umas linhas aí de pesquisa para vocês, né? O que importa é que vocês pesquisem, que vocês entendam, né? Não é dificultar a pesquisa de vocês, não. Vamos pegar aqui, tá? Eu acho que só eu que estou contra a pesquisa mesmo, então pode ser a maioria. O prazo tá bom. Eu pensei que fosse algo do tipo entregar segunda. Aí era impossível. Não, pois é. O objetivo não é apertar vocês, não, gente. É um pouquinho, né? Demais, é o que o senhor tem mais feito Não, pra é gente. claro que, tipo assim, tem muitas coisas para fazer, mas eu prefiro que um trabalho do que uma prova. Ó, mas não é à Depende toa. do trabalho também, né? Porque o Viu, trabalho do Jéssica? professor Roberto é só Jesus na causa, né? Viu, Eu acho Jéssica? que todos os trabalhos de todos os professores estão sendo bem puxados. Gente, bem-vindo ao mundo da graduação de Direito. É, velho, é normal fazer o quê? Graduação, amores, saímos do ensino médio. Olha, Não tá é ensino vendo? médio mais. Tá vendo que Infelizmente. Tá vendo que agora vocês compreendem melhor? Eu acho que vocês compreendem melhor porque vocês estão vendo resultado nesses apertos que vocês estão passando. Porque vocês estão enxergando que vocês estão começando a ser muito mais capazes de fazerem essas atividades do que vocês quando começaram o curso. Porque quando vocês começaram ali, você, meu Deus, esse povo tá louco, né? Eu vou morrer nesse negócio. Né, eu vou ficar transfigurada, parecendo um zumbi, né? Aí você, não, calma lá, não é tão assim não, né? Primeira vez sempre é muito ruim, difícil, a gente fica perdido, mas a gente já está na terceira, quinta, sexta vez que já está fazendo, então a gente já está praticamente habilitado ou craque para fazer esse tipo de coisa. Que aí acaba sendo mais compreensível para vocês, né? Não é isso? Tá, então assim, eu vou aqui passar as perguntas, tá bom? Eu quando, assim, no sentido quando eu me refiro às questões dos... Pois não? Eu estou muito adiantada, Amore. O problema é que eu estou pensando nos outros alunos, porque somos 17. Mas aí a gente puxa, né? Incentiva, faz carinho. Mas aí tá puxando todo mundo, entendeu? Não é só eles que tá com trabalho, que tá apertados com trabalhos. É normal isso. Mas vocês veem que eu fico fazendo até jogo de sedução no grupo, né? Oi, gente, né? Querida, sensacional, venham para a minha aula. Onde vocês estão? Estou com saudades. Mas aí a gente não consegue ter todo mundo juntinho, né? Como era o ideal. Mas vamos fazendo o possível, tá? Então, assim, eu vou passar aqui para vocês, tá?
O que é que eu vou pedir, gente? Que vocês façam manuscrito, tá? Em um papel até de caderno mesmo. Fazer manuscrito, aí vocês tiram a foto, né? Aí, por favor, uma foto legível. Ah, professor, eu tenho uma letra terrível. Uma letra, assim, complicadíssima. Ué, mas vamos dar uma treinadinha, vamos dar uma melhoradinha para poder facilitar a minha leitura. Tá? Porque se vocês escreverem assim em um concurso ou em uma prova lá fora, o corretor passa logo um X assim, ele vai dizer, olha, se ele não tem interesse em colocar um texto claro, eu não vou ter a obrigação de desvendar o que ele está escrevendo. Então, assim, faz redigido, tá? À mão, caneta, não faz a lápis, tá? Faz a caneta. Eu estou colocando aqui o mínimo de linhas necessárias para a resposta da temática. Aí eu passo isso. Posso passar até num documento Word aí, não sei. Né? Mas como vocês podem fazer no caderno, eu acho até melhor no caderno, porque está lá a linha, né? Você não vai precisar imprimir. Então fica mais fácil de você trabalhar. Então você faz lá a pergunta ou coloca só item 1, item 2, que é a pergunta 1 e a pergunta 2, tá? E você faz a transcrição dessa pesquisa que você realizou. Não vale copiar do amigo, tá? Aí a busca é que cada um coloque com suas próprias palavras, né? Com sua compreensão, o que você entendeu sobre essa consulta, né? Sobre essa pesquisa que você fez desses dois órgãos, tá? Dessas duas instituições. Para que a gente possa fazer essa verificação não só da pesquisa que foi feita, mas para também a gente atrelar um pouquinho do nosso conteúdo. Beleza? Eu estou selecionando aqui os links dos órgãos para direcionar vocês para a pesquisa e fazer essa relação dos conceitos que a gente estudou, por exemplo, dogmática jurídica, tá? Relacionar esses conceitos com as funções que esses órgãos têm, para que a gente possa enxergar essa relação. Poxa, eu tenho um poder judiciário e o poder legislativo. O que é que cabe a cada um fazer? Tá, entendi o que cada um faz, né? Agora, dentro dessa ação aqui, eles estão propriamente desenvolvendo a sua atividade ou seria uma atividade paralela indo além daquela atividade que cabe a esse órgão realizar? Porque a gente já viu isso aí, não já? A gente já viu Polícia Militar e Polícia Civil com ações educacionais, não foi? As instituições psicossociais também fazendo isso, a Defensoria. Mas aí você pergunta, olha, mas calma lá, a Polícia Civil tem que fazer inquérito. A Polícia Militar tem que fazer ronda, patrulha, abordagem quando for e responder a acionamentos quando for acionado. Por que eles estão se preocupando em fazer campanhas educativas? Esse trabalho de contato ou de comunicação, interação com a comunidade, né? O trabalho primordial deles é outro. Por que o defensor, no lugar de estar trabalhando no processo, está visitando escola, está fazendo debate ou palestra, explicando o que é que ele faz e explicando esse tipo de questão ou de problema para a comunidade? Aí você pergunta, e os processos dele? Como é que estão? Tem que tomar conta do processo. A Polícia Militar tem que estar fazendo ronda. A Polícia Civil tem que estar trabalhando a investigação, né? Trabalhando o inquérito. Aí a gente percebe que há outras atividades que também eles realizam. Ou seja, uma atividade fim é aquela lá. O defensor trabalhar no processo, a Polícia Civil trabalhar no inquérito e a Polícia Militar trabalhar de forma ostensiva para a realização da segurança pública e fazer as ações quando for acionado ou quando presenciar
ou quando tiver notícia de um crime, né? Mas eles também fazem outras coisas. E aí a nossa pesquisa vai se dar justamente nisso. Relacionar a atividade fim dessa instituição, ou seja, o que é que cabe ao Poder Judiciário fazer? É julgar processos? E ele faz só isso? Né? Aí a mesma pergunta é, o que é que cabe ao legislador fazer? Ele só cabe trabalhar projeto de lei? Ou ele cabe fazer outras coisas? Tá? Então aí a gente vai pesquisar nessas duas áreas, atrelando essas relações quanto à dogmática jurídica, ou seja, aplicação da lei, que cabe a todas as instituições, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário. O que é que cabe ao juiz fazer? O que é que vocês entendem? Qual é a principal função do juiz? Hein? Câmbio. Sara. Estão por aí ainda? Paula Rabelo. Cleusa. Ô, Roberto. Ricardo. Roberto. Oi. Só para ver se eu entendi, no caso da avaliação do senhor, é para pegar algum tema da sua matéria. Não, eu já vou passar, tá? Eu vou já passar no formatinho. Tá certo. É só para pegar e relacionar com o tema que o senhor vai passar? Ué. Por exemplo, é como eu estou dizendo. É o que eu vou passar para vocês por escrito, né? Relacionar a dogmática jurídica, ou seja, a aplicação da lei, com a atividade que o judiciário exerce em tal órgão. Por isso eu estou perguntando para vocês, qual é a principal função do juiz? Pode falar, Ricardo. Você já estava falando aí. Yasmin desativou aí o microfone. Ele aplica a legislação. Mas todos os outros também aplicam, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Defensoria. O guarda de trânsito. O guarda de trânsito também aplica a legislação de trânsito. E o que é que o juiz faz? Seria julgar? O juiz julga. Ele analisa. E ao julgar, né, ele oferece a jurisdição. Aí vocês vão ver muito bem isso lá em Processo Civil 1, no terceiro período. O que é jurisdição, professor? A jurisdição é garantir, através do Estado, que essa atividade judicial seja efetivada. Ou seja, você procura o Estado para que um problema seja solucionado e a legislação seja aplicada. E aí você tem a figura do juiz nessa relação para, ouvindo ambas as partes, julgar. Quando ele julga, ele dá ou ele realiza a jurisdição, que é o ato de julgar, né? Julgar. Que seria o veredito final. Você tem decisões administrativas. Por exemplo, você leva uma multa de trânsito, não leva? Você pode recorrer dessa multa. Aí você tem um processo administrativo. E a junta lá, a JARE, né, a junta que vai apreciar o seu recurso, ela dá uma decisão. Mas é uma decisão administrativa. Tá? Você tem um processo administrativo, porque você recorreu, você justificou ali, você apresentou as suas razões, e o órgão responsável por apreciar esse seu recurso vai fazer o julgamento, vai decidir. Só que aí é um processo administrativo. É diferente do processo judicial, né, que aí você tem, inclusive, você pode até abrir um processo judicial para anular aquela multa. Aí você, na esfera judicial, você busca o juiz como, vamos dizer assim, o último recurso para a solução de um problema. E aí é a garantia que o Estado dá para o exercício da jurisdição. Ou seja, quando há um problema que não se pode resolver pacificamente, amigavelmente, de
forma alternativa para solucionar conflito, você aciona o judiciário para que o judiciário, né, o Estado, que é detentor desse poder de julgar, realize a decisão, o julgamento sobre esse caso. Então, ali ele faz a jurisdição dele, ele julga, mas, no caso, julgar judicialmente, certo? Aí, essa é a função principal do juiz. Qual é a principal função do juiz? Julgar. Tá, mas você já viu o juiz participando de audiência pública, né? Não já? Você não já viu o juiz dando palestra? Sim. A gente não viu a ministra Carmen Lúcia dando palestra aqui? Sim. Ela é juíza da mais alta corte do país, né? O cargo dela não tem o nome de juíza. É de ministra, né? Mas ela é juíza do maior tribunal do país. Mas ela estava aqui realizando uma conferência, né? Uma palestra. Nessa conferência, tematizando questões para compartilhamento com a coletividade. Nesse momento, ela está fazendo uma atividade diferente da atividade de julgar. Certo? Certo. Tá? Então ela está compartilhando com a coletividade as atividades ou prestando contas, né, da atividade que ela exerce enquanto juíza. Beleza? Da mesma forma, o legislador. O que é que o legislador faz? É como se a Carmen Lúcia estivesse dando uma palestra para conhecimento geral dos outras pessoas. Da atividade que o judiciário faz. Tá. Explicando para a coletividade o que é que o judiciário faz. Quais são os desafios do judiciário. Entendi. Aí você pergunta, gente, mas não tem tanto processo esperando pela Carmen Lúcia? Uai, tem. Não é importante que ela esteja julgando? Claro que é. Mas a população também precisa saber o que é que o judiciário faz. O que é que ele anda fazendo? Quais são os desafios que o judiciário tem? Quais são, tipo assim, as perspectivas de futuro para a melhoria desses julgamentos? Então, a sociedade tem a necessidade de receber explicações ou de receber relatórios, vamos dizer assim, justificativas dos trabalhos que essas instituições fazem. Daí você tem, por exemplo, uma assessoria de comunicação da Polícia Militar para prestar esclarecimentos para a coletividade. Mesma coisa a Polícia Civil, Defensoria Pública, Promotoria, Judiciário. Então, eles fazem uma explicação para a população porque eles não têm, diferente do político, o contato direto com o povo. Eles não dão discursos para a população, né? Eles não estão a todo tempo justificando aquilo que fazem. Isso a gente vê no executivo e no legislativo, né? Aquelas justificativas, o presidente saindo ali do Palácio Presidencial, recebendo a população, dando entrevista, justificando aquilo que faz, as suas opiniões, quais são os seus planejamentos. Então ele faz aquilo ali porque é tarefa da política fazer isso. Contato direto e imediato com a população. Diferente dos outros órgãos que têm o concurso público, né? Como entrada. Ou uma atividade fechada de gabinete, né? De salas de audiência, que é o meio de trabalho do judiciário. Mas assim, você pergunta, mas não é só isso o que o juiz faz. Isso é a principal coisa que ele faz. Principal tarefa, principal função dele. E é o que a gente espera que ele faça, né? A maior parte do tempo e da melhor forma possível. Mas eu tenho juízes que são professores. Vocês têm o Fábio, que é um promotor, que é professor. Então, assim, a principal tarefa dele é trabalhar nos processos. Mas eu tenho outras atividades que esse profissional exerce, não enquanto promotor de justiça, mas se ele é chamado como promotor de justiça para dar uma palestra, então ele relata ali as atividades e as ações que o Ministério Público ou ele, enquanto promotor, realiza. Tá? Então, assim, eu vou pegar uma questão
relacionando um conteúdo nosso, questão da dogmática jurídica, tá? Ou seja, da aplicação do direito e a atividade do judiciário, tá? E você falar de um órgão, de um setor, né, dentro lá do Poder Judiciário, para que você compreenda, o que é que esse setor faz, né? Será que ele julga ou será que ele faz outra atividade? Tá? Então, relacionando aí com essa dogmática jurídica, ou seja, com a aplicação do direito. E o outro órgão é o legislativo. Aí eu pergunto para vocês, o que é que o legislativo faz? Qual é a principal função do legislativo? O próprio nome está dizendo, gente. Me ajuda aí. A gente cansou de ver isso. Criar leis. Elaborar as leis. Legislar, né? Elaborar leis. Ou seja, trabalhar aquele processo legislativo que a gente viu lá no nosso material. Desde a apresentação do projeto até a votação do projeto. Quando eu termino a participação, ou praticamente termina a participação do legislador, quando ele remete para a sanção do executivo o projeto de lei que foi votado. Não termina praticamente, porque se o executivo veta, esse veto volta para o legislador se pronunciar, né? Vocês lembram aí dessa aula, né? Todo mundo craque. Não é? Alô? O áudio caiu aí? Alô, gente? Roberto, repete, por favor. Peraí. Tá. A gente viu que a atividade do legislador é trabalhar as leis, né? Construir as leis, legislar. Produzir as leis, né? Construir as leis. É a atividade principal do legislador. Que a gente viu lá naquele processo legislativo que a gente teve lá na nossa aula, lembra? Que é desde o projeto de lei até a votação final. O projeto de lei foi aprovado nessa aprovação final, nessa votação final, aí o legislador encaminha para o executivo sancionar a lei. Se o executivo sanciona a lei, terminou o processo legislativo, então aquele projeto que era projeto passa a ser lei. Então eu tenho projeto de lei. Aí eu tiro o projeto, fica só a lei. Então a lei já nasce naquele momento, tá? Tem lá a promulgação e a publicação, né? Tem aquela vacatio legis lá, aquele espaço, né, de tempo para ela começar a viger, para ela começar a valer, para ela começar a exigir obediência, tá? Mas ela já está ali, já deixou de ser projeto, certo? Essa é a principal tarefa do legislador, produzir leis, criar leis, né? E dar a última palavra quando o assunto é lei, quando o assunto é Constituição, certo? Porque o texto da Constituição, o texto da lei, é de propriedade, é de exclusividade do legislador. Mas é só isso que o legislador faz? Né? Ele não tem outras atividades? Teria outras atividades o legislador? O que é que vocês acham? Eu acho que não. Não? Não seria a função dele apenas legislar? Não, é a função primordial, a função principal. Sim. É a mesma coisa do juiz, lembra? A função principal, primordial do juiz é julgar. Sim. Trabalhar os processos até o julgamento, né? Mas ele também, por exemplo, ele também encaminha projeto de lei, né? Ele também faz outras coisas. Mas nessa questão do legislador, o que é que ele faz? Além de legislar. Ele também pode participar da aprovação? De quê?
Não é aquela parte da Câmara, da casa alta, da casa baixa? Não, mas ali é o processo legislativo, né? De aprovação do projeto. Ah, sim. O legislador, gente, também ele fiscaliza se as suas leis estão sendo cumpridas. Porque lembra que o legislador é aquele que produz a lei. Só que cabe a ele também fiscalizar se essas leis estão sendo cumpridas. Então, principalmente, ele fiscaliza se o executivo, né, se as prefeituras, se os governos, se o governo federal estão, cada esfera, né, se cada esfera está cumprindo a legislação criada pelo legislador. Por exemplo, a Assembleia fiscaliza o Executivo Estadual. Está dando para entender aí? Sim. E, no âmbito municipal, os vereadores fiscalizam o prefeito e os secretários. Tá? A mesma coisa a Assembleia, fiscaliza o governador e os secretários estaduais. Congresso, do mesmo jeito, fiscaliza o presidente e os ministros. Então, assim, eu pegando um órgão da Assembleia Legislativa, aí eu vou perguntar para vocês, bem, cabe ao legislador definir o que seja lei e, portanto, definir o que é justiça. Não foi isso que a gente já viu? Sim. Né? Aí eu vou pegar esse órgão e vou perguntar qual é a relação da atividade desse órgão. E aí eu quero que vocês me apresentem a atividade que esse órgão faz com esse, né, com esse tema do nosso conteúdo, de dizer o que é justiça, o que é fazer justiça ao produzir uma lei ou aplicar uma lei. Aí eu vou fazer essa relação para que vocês possam pesquisar o que é que esses órgãos, esse órgão do Tribunal de Justiça de Minas e esse órgão da Assembleia Legislativa de Minas, o que é que eles fazem? Tá. Então, será que esse órgão do Tribunal de Justiça, a atividade dele é julgar ou é outra atividade? Então, eu vou explicar aqui para o professor. Esse órgão aqui da Assembleia, o que é que ele faz? Ele age na produção de leis ou ele também está agindo em outras situações? Tá? Que situações são essas? Será que isso, embora não seja a atividade principal desse órgão, né, é uma outra forma ou uma forma complementar de realizar a sua atividade? Beleza? E é isso aí que a gente vai construir para colocar num papel redigido, tá? Para que vocês possam, depois de redigirem, printarem lá, bem bonitinho, tá? Para que não esteja desfocado, para vocês me enviarem, eu fazer a correção e lançar a nota de vocês na segunda avaliação. Beleza? Ok. Todo mundo entendeu aí? Beleza, Roberto. Então, assim, ficamos para a entrega no dia 25. Eu vou aqui finalizar aqui o texto e encaminhar lá no grupo. Eu tenho os outros alunos aí que não estão presentes e, portanto, podem ter muita dúvida quanto à realização dessa atividade. Mas, assim, né? Espero aí que eles possam entender ou através de vocês ou vendo esse vídeo aí mais tarde para poder também me entregarem a atividade para poder fazerem jus, né? Fazerem direito à pontuação da avaliação. Beleza? Beleza. Então, podemos nos dar por satisfeito, ou seja, nossa atividade de hoje, trabalhar aí as dúvidas para a realização do trabalho, do debate final e trabalharmos aí os temas que vão cair na nossa prova. Ok? Ok. Ok. Certinho? Então, próxima quinta, dia 25,
né, é o dia de entrega aí dessa prova, né, desse trabalho que vale como prova, tá? E aí a gente vai tendo esses nossos encontros para preparar para a nossa apresentação, tá? Ok? Então, assim, conteúdo, eu não vou mais passar, eu só vou revisar conteúdo e tirar as dúvidas de vocês para vocês se prepararem bem para a apresentação. E é assim, vocês vão estar em casa, vão estar em algum canto. Como é que vai ficar o celular? Não, professor, eu estou fazendo do computador. Ótimo. Então, eu tenho que ter uma distância para a pessoa que está me vendo poder, pelo menos, perceber a minha estrutura. Eu estou em pé e vou poder gesticular bem a minha mão para poder fazer as expressões que eu tenho necessidade de realizar na minha apresentação. Tá? Ok? Ok. Professor, eu não tenho um tripé para deixar o meu celular. Dá uma escoradinha aqui nele, um apoio, para ele ficar, né, na posição adequada, para que você não fique segurando o celular na mão. Tá bom? Tá bom. Ok aí de todo mundo? Ok. 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 Certinho, né? Ok. Então aí fiquem bem, fiquem serenos, tá? Paula, Jéssica aí, os outros que estão com trabalhos ainda para entregar, realizem aí essa construção aí dos trabalhos, das provas, de uma forma mais tranquila, concentrada aí o máximo possível, porque, pelo incrível que pareça, já está quase acabando. Ô, Roberto. Um semestre aí incomum, totalmente para todos nós, né? Ô, pessoal, que dia que a gente entra de férias, hein? Ó, vocês vão ter uma avaliação final ainda com civil e constitucional, né? Sim, mas já tá marcado já. Porque a gente vai ter a próxima semana para a entrega das provas da segunda avaliação, né? A preparação final para o trabalho, tá? Aí na semana do dia 29 e 30, 1, 2 e 3, vão ser os debates, né? Sim. E na semana seguinte, depois dos debates, vocês vão fazer a avaliação final, que é a avaliação de constitucional e de civil. Tá lá no nosso calendário. Ah, tá. Mas aqui, E Roberto, depois disso, é receber as notas de constitucional e civil, ver se está tudo ok, se está tudo certinho, para já se preparar para as férias, né? Ai, não vejo a hora. E Né? as aulas quando? 1º de agosto. Certo. Mas está tudo, gente, tudo no nosso calendário, tá? Aliás, 1º de agosto é sábado. Volta no dia 3 de agosto. Mas está tudo dentro lá do nosso calendário, tá bom? Mas assim, a gente ainda tem amanhã para tirar dúvida, tá? Pede aí pro pessoal da sala de aula, manda mensagem pro pessoal, tá? Gente, vocês têm que procurar o professor Roberto para tirar dúvida do trabalho, da avaliação final, aliás, dos debates, e tirar dúvida sobre essa prova aí que tem que entregar dia 25. Tá bom? Me ajudem aí a envolverem os alunos que não estão presentes hoje, para que amanhã eu possa realizar esse tira-dúvida aí com eles. Beleza? Posso contar aí com vocês aí para poder repassar para eles? Pode. Hein? Vocês não querem passar não, é? Todo mundo em silêncio? Ah, mas Eu- é só eu assistir tento de novo, ué. Né? Então reforça aí, tá? É só um pedido aí final para que a gente possa envolver todo mundo, ninguém fique de fora aí das explicações, do apoio. Porque eu ouvi aí, chegou a mim algumas reclamações aí que o pessoal estava achando ruim, de alguns temas aí que estava pesando muito.
Ué, calma aí, gente. É só a gente conversar e a gente facilita a vida. Claro, facilitar para que vocês construam da melhor forma possível, né? Sim. Roberto, como tem muita gente que não está aqui presente na aula, depois passa uma descrição no grupo, mais ou menos, só para o pessoal não perder. Eu vou passar como se fosse uma prova, tá? Tá. Fale sobre tal questão, aí eu passo no modelo de uma prova, coloco o arquivo lá no grupo da gente. No grupo da gente não, no grupo da nossa disciplina, né? Sim. Todo mundo tem acesso. Mas vocês informem, gente, amanhã a aula vai ser novamente sobre as explicações do trabalho de vocês aí que não participaram, das equipes que não estavam presentes na aula de hoje. Tá? Ok. Beleza? Porque aí eu quero deixar todo mundo tranquilo, bem orientado, para que tudo seja um sucesso, para ninguém ficar em prejuízo. Tá bom? Tá bom. Então fiquem bem aí, mantenham aí a rotina para dar conta aí nessa passagem final do nosso semestre e fechar esse semestre aí com chave de ouro em altíssimo estilo. Beleza? Beleza. Tchau, Roberto. Então, tchauzinho. Tchau, tchau. Fiquem bem, tudo de bom. Até amanhã. Até. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, Roberto. Tchau, tchau, Paula.